cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Oh, oh, vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Oh, oh, vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada. Vem, vamos pra rua, pode vir que a festa é sua, que o Brasil vai estar gigante, grande como nunca viu. Vem, vamos com a gente, vem torcer bola pra frente, sai de carro, vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada. Oh, oh, vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Oh, oh, vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Isso aí. Na música tema das manifestações que marcaram o mês de junho de 2013 e juntamente com a música que foi marcada nas décadas de 60 e 70, durante o regime militar, a gente abre mais um Rede de Olhares ao vivo, na voz da Manuela Stalivieri, juntamente do som de Rafael e Arnaldo. Eles vão estar no programa de hoje para conversar sobre um assunto que é bem polêmico. E você é meu convidado para responder e entender. Manifestações para quê? Em junho do ano passado, uma onda de manifestação se espalhou pelo país. Começou no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e se propagou pelo Brasil inteiro. Viramos o ano e as manifestações permanecem nas ruas. Grupos reivindicam contra a Copa do Mundo. Greves levam trabalhadores para as ruas em busca de melhorias sem apoio dos sindicatos. Enquanto isso, a Venezuela e a Ucrânia se encaminham quase para uma guerra civil e militar. Eu quero começar a conversa com vocês, rapazes. Para que manifestação, Rafael? Eu acho que é sempre importante, né, as pessoas participarem de manifestações justamente por uma causa. Né? Cada movimento social tem a sua causa. Por exemplo, o Movimento Sem Terra tem a causa deles específica, que é a manifestação, que é a questão da reforma agrária. O movimento estudantil tem a sua manifestação, que é a questão da uma melhor educação. Acho que a manifestação ela é uma expressão de algo que a sociedade mesmo, né, o sistema capitalista engendra, que são as contradições do próprio sistema. Né? Eu acho que a manifestação é quando ela vem à tona, né? Um acúmulo de contradições, e que é o lugar e o momento onde a política ela sai da institucionalidade, né, sai das eleições e ela vem para a rua. Né? Sempre quando a gente fala em manifestações, a gente tem que procurar entender elas dentro de um contexto. Elas não surgem do nada, não aparecem de uma hora para outra. Né? E a partir de 2008, que é quando teve a crise econômica e uma tentativa de reestruturação do capitalismo, a gente vem tendo crises sistematicamente em vários países do mundo. Né? E o Brasil não está isolado disso, que está acontecendo no Brasil. É fruto da insuficiência do capitalismo de resolver essas contradições. As massas vão às ruas no intuito de tentar amenizar essas contradições, né? O que não pode ser feito, evidentemente, dentro dos limites do capitalismo. Primeiro, na minha opinião, a manifestação popular, quando a população vai às ruas, eu acho muito mais importante do que o voto. Nós votamos hoje de 2 em 2 anos, né? Temos essa participação, às vezes pífia, né? De 2 em 2 anos. Porém, quando a gente exerce o nosso direito de ocupar a rua, ocupar os espaços que são públicos para reivindicar, eu acho muito válido. E concordo com as falas dos colegas, só que temos algumas divergências na forma da manifestação, né? Que isso a gente pode aprofundar ao longo do programa.
mas realmente a manifestação, a rua, é o espaço do povo. Na verdade, a população brasileira, ela, a despeito de muitos acharem que ela é apática, assim, não se interessa por política, mas ao longo da história ela foi protagonista em vários momentos, né? Eu diria que agora nós temos uma diversidade muito grande. Talvez uma das maiores novidades agora é que nós não temos, assim, na rua apenas pessoas organizadas em partidos, em movimentos sociais, mas temos um conjunto grande, assim, que procura o seu próprio protagonismo individual, né? Eu quero convidar vocês, todos aqui comigo, a acompanhar uma matéria que a gente foi às ruas escutar como o brasileiro se manifesta. Você confere agora. Você acha que o povo brasileiro sabe se manifestar? Eu acho que ainda não. Cara, eu acredito que o povo brasileiro até sabe, sim, até porque essas manifestações são uma necessidade que o povo tem de exigir melhoria, né? Olha, eu, para dizer bem a verdade, eu até não olho muito essas... Então não tenho o que dizer para vocês, né? Eu acho que eles estão usando um pouco de oportunismo, né? Pela Copa. E não sei se seria o momento ideal de mostrar isso aí. Nós temos que também ter essa noção de que é nas eleições que tu manifesta a tua opinião contra os políticos. O povo tem que pensar mais em trabalhar, mais em estudar, certo? Tem muita gente que vão para essas manifestações, não trabalham, não estudam, gostam da bagunça, da confusão. E eu acho que não é por aí, né? A minha opinião, acho que eles deveriam se manifestar de outra forma, não fazer esses quebra-quebra. Tem que ser com menos violência, mas a forma está certa, viu? A Copa, eu acho que sendo aqui no Brasil, é um erro ainda. Porque muito dinheiro que foi na saúde não temos, né? Então acho que o pessoal tem que fazer mesmo essas coisas tudo. Olha, eu contra a Copa do Mundo eu estou achando errado, porque falta muita coisa para a saúde, para as escolas que estão fazendo tudo greve aí. O povo mais humilde, ele está correndo atrás de seus sonhos e ele está reivindicando melhores condições de vida. A gente se pergunta por que os mascarados? Eu acho que com violência não consegue nada. É que tem muita gente infiltrada no meio, né? Eu sempre fui contra esse negócio de manifestações, eu sempre fui contra, né? Então quem quiser fazer tem que ser pacífico, né? Tem que ter calma. Não participo dessa forma, entendeu? Eu moro em uma periferia, lá eu faço um trabalho social, que dessa forma também é uma forma de certa forma, de ir contra um sistema, entendeu? De ir contra leis que realmente não agregam as pessoas. Que nem eu fui fazer uma entrevista de emprego para uma empresa e a maioria dos funcionários estão demitindo, porque eu estou tudo em greve, né? Por causa da Copa, né? Eles não têm como abrir financiamento, né? Por causa do dinheiro, né? Que falta muito, né? Isso é ruim para nós, né, cara? E acho que isso só está começando. Não sei como vai terminar. O que a gente percebe é que existem momentos onde esses movimentos eles são mais expressivos, são mais fortes, ora, às vezes mais espontâneo, organizados ou não, enfim, né? Mas ele faz parte de um sistema que é o sistema que já está consolidado aí nos últimos 200 anos com toda tranquilidade, né? Para a gente falar de um movimento social com alguma consciência mais elaborada, né? Acho que a música serve para levantar ideias, né? Apesar da cultura do país estar mudando, ainda tem canções que são escritas e trazem, bem pertinho do microfone, trazem valores para a vida da gente, né? O que significa a música? A música faz um movimento de levar as pessoas para a rua? Faz, com certeza. Eu acho que é em conjunto, na verdade, né? Porque às vezes falam do exagero, que nem a gente viu naquela matéria. O contexto é igual para todo mundo. Na verdade, talvez aquela senhora não vai para a rua e talvez tenha alguém se manifestando que não passou o que ela passou, mas está lá. Como se fosse uma representação. A arte é assim também. Às vezes não é uma dor nossa que a gente vai botar na música, ou que já colocaram numa música, mas assim, de um contexto geral, né? Eu quero saber, a música serve para fazer uma crítica à sociedade também? Eu acredito que sim, até porque o hip hop ele é uma do estilo musical que mais apresenta essa questão de expressão sobre o que o determinado grupo passa pela falta de recurso ou pela falta de oportunidade, que na verdade eu vejo a manifestação em Caxias, em algumas regiões, como grande parte da população como um desabafo, porque eles não têm uma visão específica sobre o que está acontecendo no país e o que pode ser feito para melhorar.
no tempo em que você sonhava. De olhos abertos lhe direi, amigo, eu me desesperava. Sei que assim falando pensas, esse desespero é moda em 76. Mas ando um pouco descontente, desesperadamente eu grito em português. Tenho 25 anos de sonhos e de sangue e de América do Sul. Mas por força do destino, um tango argentino me cai bem melhor que um blues. Sei que assim falando pensas, esse desespero é moda em 76. Eu quero que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. Eu quero que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. Se você vier me perguntar por onde andei, no tempo em que você sonhava, de olhos abertos lhe direi, amigo, me desesperava. Sei que assim falando pensas, esse desespero é moda em 76. Mas ando um pouco descontente, desesperadamente eu grito em português. Tenho 25 anos de sonhos e de sangue de América do Sul. Mas por força do destino, um tango argentino me cai bem melhor que um blues. Sei que assim falando pensas, esse desespero é moda em 76. Eu quero que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. Eu quero que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. No Brasil, não tem um incentivo à manifestação. Parece que quando as pessoas vão para as ruas, existe uma coisa tipo, não vai. Não, se nós formos ver, de certa maneira, há historicamente uma criminalização das questões políticas, né, que viram caso de polícia, né? Então, como nós tivemos assim escravidão, como nós tivemos uma visão bastante autoritária e de marginalização, né, das pessoas pobres, dos próprios trabalhadores, ao longo da história nós percebemos muito assim a criminalização dos movimentos sociais, né, no sentido de que a repressão pudesse ser dura, que as pessoas pudessem perder os seus empregos, aquela coisa toda, né? Bem naquela perspectiva assim de alguns dos entrevistados, né, que dizem, não, é bom as pessoas irem estudar, trabalhar, né? Agora também é importante que seja dito, sem violência não foi construído nada hoje em dia, até as coisas mais maravilhosas assim do ponto de vista da democracia, né? Tá certo. Já vou contigo, professor Roberto. A gente falou de máscara, não tem como eu não fugir de ti, Alexandre. Por que os Black Blocs usam máscaras? São dois fatores, né? O primeiro é a questão aquela do oportunismo, porque ninguém ali quer aparecer ou atingir algo além daquilo ali, né? Não tem a intenção de daqui 2 anos se candidatar ou nada, né? Então, aquela cobertura no rosto representa todos nós. Até, inclusive, o subcomandante Marcos, do Exército Zapatista de Libertação Nacional no México, ele comenta sobre isso, que o rosto dele representa todas as minorias. Por isso que ele não mostra o rosto dele. E o segundo fator, logicamente, é a repressão policial. Se as mudanças acontecem pela violência, é justo se manifestar, porque é só por ela que a gente vai conseguir mudar alguma coisa? É legítimo, pelo menos, né? Mas eu só estou lembrando aqui de uma frase de um presidente brasileiro. Washington Luiz foi presidente aí em um período que antecedeu Vargas. Em 1929, o cenário mundial, e isso tem reflexo no Brasil, era muito complicado, vários movimentos sociais nas ruas, e ele tem uma frase que é lapidar, né? A questão social no Brasil é questão de polícia, e como tal deve ser tratada com as patas dos cavalos. Tá? Então, nessa questão que os colegas estavam colocando, né? Nós temos essa questão também para gerenciar, para resolver. Né? Eu estou com o Eugênio Butti na linha, que é professor de jornalismo da USP, São Paulo. Eugênio, tudo bem?
Boa noite, Caroline. Boa noite ao ouvinte de Caxias do Sul e da Serra Gaúcha. Eugênio, eu quero saber de ti, a gente está discutindo sobre a importância das manifestações e a gente quer entender aonde está o papel do jornalismo e da comunicação no geral para incentivar ou, enfim, o que acontece, qual é o papel do jornalismo na questão das manifestações? É uma ótima pergunta e é muito bom que o cidadão tenha esse tipo de preocupação. Na verdade, Caroline, o papel do jornalista não é incentivar ou inibir. Não cabe ao jornalismo convocar, inflamar as pessoas numa direção ou noutra. Também não cabe ao jornalismo o papel de ser bombeiro nas crises sociais. O jornalismo tem a função precípua de cobrir, de olhar o que está acontecendo, investigar e noticiar em primeira mão com absoluto compromisso com a fidedignidade, com a veracidade do que está levando ao público. Gente, eu quero... O Eugênio é um teórico, um grande teórico da comunicação, que é estudado muito no jornalismo. O que vocês pensam da mídia na cobertura desses eventos? Vocês que vão para as ruas. Eu penso que, como os professores comentaram ali, né, existe esse movimento de criminalização dos movimentos, né? E nós aqui que participamos, mas enfim, nós sabemos que a mídia, né, do modo como ela é concebida hoje, né, que visa excessivamente o lucro, tem os seus interesses, né, defende as suas classes sociais, enfim, né, nós sabemos que ela vai ter um lado a tomar, né, a grande mídia, enfim, quem tem os meios de comunicação, ela vai tomar um lado, obviamente, mas a grande massa, digamos assim, né, infelizmente ela não sabe, né, disso, ela não tem essa consciência de que talvez o jornalista que está falando, né, ele tem um interesse por trás. E, às vezes, ele vai mentir ou vai omitir. Né? Então, quer dizer, acho que é essa a principal questão que a gente tem que... É difícil combater a grande mídia assim, né? Mas eu acho que essa é uma das questões importantes que a gente tem que colocar para a população, de que, não digo somente o jornalista, mas a corporação que está ali por trás, né, ela tem seus interesses e, obviamente, que ela vai usar da sua força para defendê-los, né? Acho que é essa a principal mensagem sobre a mídia. Ok, obrigada. Bruno, quando vocês vão para as ruas, é em busca de justiça social? A questão da mídia, ela é complicada, porque sempre quando a gente tem uma grande mídia, ela nunca é neutra. As pequenas, claro, pequena mídia pode até ser, né? Mas a grande mídia jamais é. O que a gente tem no Brasil é uma mídia com o aval de um governo que demonstra apenas um ponto de vista, né? Que taxa ali as manifestações como vandalismo, como criminalização, que, por outro lado, não demonstra que a polícia brasileira é a que mais mata no mundo, que não demonstra esse tipo de coisa. E que a saída que eles apontam é qual? Não é a violência. Isso fica muito claro na mídia. A violência não muda, né? Como o professor Radins colocou, historicamente só a violência que mudou, né? Mas a mídia, a grande mídia, ela diz exatamente o contrário. Violência é errado, violência é crime, violência não muda. O que mudaria, então? Claro que para a grande mídia é o voto. O Alexandre tocou isso lá no começo, né? Mas não é o voto. A gente sabe que o voto não muda. Não é colocando A ou B para administrar um Estado ali que vai mudar. A gente tem que ter consciência de que esse Estado ele sempre tem um caráter de classe. E essa classe, no capitalismo, sempre vai ser a burguesia. Pode colocar qualquer um a administrar um Estado burguês. Não vai resolver as contradições do capitalismo jamais. Isso é impossível. O capitalismo é contraditório. Não tem como. As manifestações estão provando isso. Estão provando que até os governos que foi a grande saída, digamos assim, dos últimos 15, 20 anos, que foram as frentes populares ao redor do mundo, elas não estão sendo suficientes mais para governar pro capitalismo. Foi a nova artimanha até então no capitalismo tinha sido as frentes populares, conciliação de classes, os Kerenskis do século XXI. Mas isso está sendo insuficiente em vários países, né, que vinham tendo um programa assim, de dar concessões à classe trabalhadora. Caso emblemático na Venezuela, onde as greves estão sendo criminalizadas, os trabalhadores vinham sofrendo uma forte repressão. Tem um trabalhador lá que foi condenado a 7 anos de prisão por greve. Né? Então, quer dizer, isso demonstra que pelo voto não se muda, ao contrário do que a grande mídia gosta de falar. Tá certo. Eu vou pedir que seja resumido, Jones, o que sociedade você quer?
Que tu vai para a rua, mas vai justamente para mudar a sociedade. Qual sociedade você deseja? Eu acho que a sociedade que todo socialista que se preze, né, ele sabe que no capitalismo, o capitalismo já deu o que tinha que dar. Ele é um cadáver putrefacto, morto, né, que já engendrou aí, são 2 guerras mundiais, o Holocausto. E sobre a violência, relembrando as aulas com o professor Roberto, a gente sabe que o mundo capitalista que a gente vive, ele foi criado à base de muito sangue e guilhotina, né? Então, a violência faz parte do nosso cotidiano, banalizou, né? Então, o mundo que eu acredito, né, e que estou lutando para poder construir, é um mundo que supere o capitalismo e proporcione a emancipação do ser humano, né? Porque a gente sabe que o capitalismo ele não traz isso ao ser humano. Ele transforma o ser humano em coisa, né? Ele transforma a coisa em ser e o ser em coisa, né? Então há uma coisificação do ser humano nesse sistema que ele pode e deve ser superado. É a única classe que pode fazer isso são os trabalhadores, mas é preciso que tenham consciência. E voltando ao assunto da mídia, né? A mídia nada mais é do que um aparelho ideológico do Estado, né? Então ela vai ter o caráter do Estado. O Estado sendo burguês, ela vai ser uma mídia que quer abafar e quer atravancar qualquer tipo de mobilização e, se puder retroceder os direitos, ela vai fazer força, né? Tá, ok. Muito obrigada. Vamos resumir para encerrar o programa, professor. Um dos desafios sempre das ciências sociais, né, ciência política, é de entender por que, existindo praticamente sempre motivos, né, assim, as manifestações nem sempre acontecem, né, ou aconteceram, né. Se nós formos ver, assim, há 10, 15 anos atrás, tínhamos motivos no Brasil, especialmente, assim, muito significativos, ondas de privatizações mal contadas e tudo mais, e nós não tivemos, assim, aquelas manifestações todas que encontramos hoje, que até em tese estaríamos numa situação um pouco melhor, assim, né. O grande desafio é entender por que hora tem e hora não tem, né? Claro que cada vez mais tem o papel da grande imprensa, mas também hoje temos as redes sociais, né? E com certeza a tendência, né, contemporânea é que as manifestações comecem a pipocar mais frequentemente, até pelo auxílio que as redes sociais permitem, né? Mas com certeza, assim, as manifestações, como o Roberto mesmo lembrou, elas não vão acabar. Eu acho que só é uma questão, às vezes, de ir mudando os seus assuntos, suas pautas, né? Ok. Professor, para encerrar. Bem rápido. A gente está credenciado a acreditar que as coisas podem ser diferentes, não, a gente pode continuar a acreditar, isso é da própria história. Deixa eu só... Dialética histórica. Aqui, pode continuar. Então isso é da dialética da história, quer dizer, a gente pode pensar em realidades diferentes das que aí estão postas, e os movimentos sociais são protagonistas nesse sentido, querem alguma coisa que é diferente do que está posto, né? Ok, muito obrigada aos meninos que participaram, obrigada à banda que contribuiu. Só fala do teu show, que vai ter show, né? Dia 21, sexta-feira, a gente vai estar no Lunique Bar, dia 13 de abril tem Cachaçaria Sarau e 19 de abril Elvos Café. Ok, muito obrigada, foi um prazer ter vocês aqui junto. E você que nos acompanhou, muito obrigada e preste bastante atenção nas manifestações que estão acontecendo no país e não critique antes de saber o porquê que eles estão nas ruas. É com vocês. Se eu não me apaixonasse por você, eu só viria doce para os nós.